A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, estamos iniciando o nosso terceiro trimestre de 2025. Hoje vamos estudar a revista dos adultos, que está sensacional. Vamos estudar a temática nesse trimestre. A igreja em Jerusalém. Eita glória! Se prepare aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEADEB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. Em outras palavras, somos um canal completo. Eita glória! E eu só peço o seguinte, viu? Se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora eu quero saber como foi o encerramento do segundo trimestre. Teve bolo, churrasco, apresentações, você conseguiu fazer o simulado, entregou o certificado, teve brinde? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, que eu gosto de mandar a parte do Senhor toda especial. Hoje vamos iniciar o nosso terceiro trimestre de 2025, que vamos estudar a temática A Igreja em Jerusalém. Em outras palavras, vamos estudar acerca da igreja primitiva. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero lhe perguntar o seguinte: você já observou a capa da revista? É muito importante você que é professor observar a capa da revista e fazer a apresentação para a sua turma. Aqui, por exemplo, se destaca o quê? O pão e aqui ao fundo os discípulos sentados à mesa, como era bastante comum na igreja primitiva. O que será que significa o pão? O que significa os discípulos sentados à mesa? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, qual o significado que você consegue ver nesta capa daqui, tá bom? Deixa nos comentários e faça também essa análise com a sua turma. Mas vou lhe dar aqui algumas dicas. O grande segredo da igreja primitiva, sabe o que foi? A comunhão. A igreja vivia em comunhão, a igreja vivia em unidade. E nada mais real, fácil de entendimento, do que compreendermos que o pão é o alimento de cada dia. É o pão nosso de cada dia. É um alimento bastante popular na cultura judaica e na nossa também. E aqui os discípulos ao fundo estão todos sentados à mesa. Estar na mesa fala de comunhão. Olha, estar na mesa fala de intimidade. Estar na mesa fala de unidade. Logo, esta capa já vai estar deixando bastante claro o foco, o grande ideal, a grande finalidade da igreja primitiva, que era viver e estar em bastante comunhão. Por isso, o pão, que representa o pão de cada dia, e o próprio Cristo Jesus, porque ele é o pão da vida. E aqui seus discípulos ao redor, sentados, participando da ceia, participando do pão de cada dia. Assim também como a nossa igreja, eu e você, nós precisamos ter comunhão. Assim como na igreja primitiva havia comunhão e a igreja cresceu, se desenvolveu, se na sua igreja também, em nome de Jesus, tiver comunhão, unidade, vai ter crescimento, vai ter desenvolvimento em nome de Jesus. Você crê? Deixa aqui nos comentários. Falando em comunhão, já aproveita a oportunidade e manda a parte do Senhor toda especial para o meu pastor presidente da minha amada igreja, Assembleia de Deus de Itabuna. Meu pastor presidente Carlito Machado Fiel. Congrego aqui na Assembleia de Deus em Itabuna e sou superintendente da EBD. Eita glória! Grande a nossa responsabilidade.
Mando também a paz do Senhor toda especial para toda a equipe da nossa EBD, professores, secretários, superintendentes, pastores. Deus abençoe vocês. Aqui em Itabuna, a EBD é bênção pura sem mistura. Eita glória! Mas vamos dar seguimento. Veja só, hoje vamos estudar a lição de número 1, que traz por título: a igreja que nasceu no Pentecoste. Eita glória! A igreja que nasceu no Pentecoste. Muitas pessoas dizem por aí: eu sou esta igreja, essa igreja minha é a placa tal, é a placa tal. Mas na verdade, a igreja que nasceu no Pentecoste é a igreja de Cristo Jesus. Logo, se eu faço parte da igreja de Cristo, a minha igreja nasceu no dia de Pentecostes. E de lá para cá, muitos desafios, muitas dificuldades vieram. Mas, no entanto, a igreja continua de pé e continua crescendo, crescendo, crescendo. Mesmo que hoje exista muitas denominações, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Batista, Metodista, Presbiteriana, são diversas denominações, mas se a igreja tem Cristo como a cabeça, se a igreja segue o ensinamento de Jesus e dos apóstolos, essa igreja faz parte da igreja primitiva, que saiu pregando e anunciando o evangelho nesses 4 cantos da terra. É por isso que hoje você é cristão, porque tiveram pessoas com responsabilidade, com compromisso de pregar o evangelho. E nesse trimestre, e especificamente nesta lição, vamos estar estudando a origem, o surgimento da Igreja de Cristo Jesus. Isso mesmo, eu não disse a igreja do seu pastor, eu não disse a igreja das pessoas que têm dinheiro, que dá dízimo grande. Não é isso. A igreja é de Cristo Jesus. Nós, enquanto pastores, lideranças, nós somos mordomos. Estamos aqui para servir, mas o cabeça, o sumo pastor, quem manda, quem direciona a igreja é Cristo. Claro que devemos respeitar, honrar, ajudar, contribuir para o crescimento da obra, sempre respeitando o anjo da igreja. Quer ser abençoado? Ore. Abençoe o seu pastor, porque o seu pastor é homem de Deus, direcionado e colocado por Deus. Porque também no dia que Deus quiser tirar, ele tira, ele coloca, porque a igreja é dele. Você concorda comigo ou discorda? Deixa aqui nos comentários, porque a aula só está apenas começando. Dando seguimento. Texto áureo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Eita glória! Esse texto é bastante conhecido, que fala acerca do derramamento do Espírito Santo que estaria acontecendo, que no caso aqui aconteceu em Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo. Eu digo sempre que ali aconteceu a inauguração, no meio do fogo, do poder. É por isso que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, também nasceu no fogo, no poder. A gente gosta, né, de um glória a Deus, de um aleluia, eita, de uma palavra mais forte. A gente gosta, porque nós nascemos do fogo. É claro que não pode ficar tão somente dizendo glória a Deus, aleluia, e não tem disposição, não tem coragem para fazer a obra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é para ficar pulando na igreja, rodando, correndo na igreja. Não! Ser cheio do Espírito Santo ou ser batizado no Espírito Santo é para sair e anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Você já fez isso? Deixa aqui nos comentários e abre o olho, porque Deus vai falar contigo. Verdade prática, a igreja nasce no Pentecoste, capacitada pelo Espírito Santo para cumprir a sua missão. Vejamos, né? O batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Isso mesmo, é um revestimento de poder, de autoridade. Não para você ficar famoso, não para você ganhar seguidores, mas sim para que a obra de Cristo possa crescer. É por isso que os discípulos tiveram que ficar orando, esperando o derramamento do Espírito Santo.
e só depois que eles deram continuidade à obra do Senhor. Primeiro, eles foram revestidos de poder, de autoridade, e só depois saíram para pregar e anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Então, batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é uma capacitação para que a obra de Cristo possa crescer. Você já foi batizado no Espírito Santo? Deixa aqui nos comentários em nome de Jesus. Vejamos. A leitura bíblica oficial está em Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 14. Recomendo fazer a leitura com a sua turma. Agora veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar a sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque no final deste vídeo vou deixar algumas dinâmicas para que você possa realizar com a sua turma. E caso você queira dinâmica digitada, já sabe, acesse aí agora o nosso site, coloca aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD, vai aparecer nosso site. Você clica no menu Adultos, lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no seu entendimento. Pega a dica, professor. Agora tem o seguinte, se você quiser também, pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos. Assim, você estará verificando se a turma tem ou não tem conhecimento sobre a temática que será estudada. Aqui você pode perguntar: o que é a igreja? Quem iniciou a igreja? O que é Pentecoste? O que aconteceu no Pentecoste? Será que hoje também pode acontecer o Pentecoste? Será que hoje as pessoas também podem ser batizadas no Espírito Santo? Qual a evidência que a pessoa foi batizada no Espírito Santo? Pergunte também qual a diferença, se existe, ser batizado no Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. É a mesma coisa ou tem diferença ser batizado no Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo? Eita glória! Essas perguntas vai estar apertando o juízo dos seus alunos, viu? Mas é muito importante você fazer as perguntas e não ficar respondendo. Tem professor apressado demais, ele pergunta, ele responde, até parece que ele quer ficar mostrando para a sua turma que ele tem conhecimento. Mas preste atenção, se você é professor, é porque você tem conhecimento e não precisa ficar demonstrando para os seus alunos. Deus te chamou para que você possa estar ensinando a sua turma e não ficar demonstrando que você tem conhecimento. Pega essa dica, viu? Agora vamos dar seguimento com a nossa introdução. Vejamos. A igreja nasceu no dia de Pentecoste. Esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. O Pentecoste era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os. O derramamento do Espírito no Pentecoste marca o início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizada por Joel. No livro de Atos, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Além disso, o Pentecoste foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. O propósito desse derramamento do Espírito Santo foi para dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-lo à verdadeira adoração. Isso é o que veremos nesta lição. Veja só, essa introdução aqui está rica de informações. Presta atenção, tem várias informações aqui importantes com relação ao dia de Pentecoste ou o dia da inauguração da igreja. Agora vou abrir aqui um parêntese para lhe informar que a igreja é projeto de Deus. A igreja já estava dentro da vontade de Deus, dentro do projeto de Deus. Mas, no entanto, Deus só revelou
através de Cristo Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 18, onde diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali Cristo vai trazer a revelação acerca da sua igreja. O que significa igreja? Tirados para fora, onde Cristo estaria resgatando, eita glória, nos tirando deste mundo e nos levando para o seu reino. E agora fazemos parte da igreja de Cristo Jesus. Mas observação, a igreja foi projeto de Deus. Deus escondeu esse projeto e só revelou dentro da sua vontade. Então a igreja é um projeto de Deus, que Deus revela através de Cristo Jesus. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeiro, a igreja tem dono e o dono é Cristo, porque ele disse: edificarei a minha igreja. Então a igreja não tem dono aqui. Presta atenção, a igreja é de Cristo Jesus. Ele também disse que as portas do inferno não prevalecerão, mas, no entanto, vai ter desafio, vai ter pelejas, vai ter adversidades, mas as portas do inferno não vão prevalecer, não vão vencer, não vai abater, não vai acabar, não vai destruir, porque Cristo Jesus é o dono da obra. Não é porque você é bonito, eita, não é porque você tem título, é porque a igreja é projeto de Deus e Cristo Jesus é o cabeça. Cristo Jesus é o sumo pastor. Ele manda e nós obedecemos. Deu para você entender? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Vou destacar também aqui nessa introdução acerca do contexto que nós estamos falando. Preste atenção. Cristo Jesus viveu nessa terra por cerca de 33 anos e meio. Agora já não estava mais no meio do povo. Quem deveria dar seguimento à obra do Senhor agora são seus discípulos, aqueles que Jesus escolheu. Preste atenção, Jesus escolheu os seus discípulos, os seus obreiros, a sua diretoria e capacitou durante 3 anos e meio. Eles receberam capacitação e veja que o desafio foi grande. Aqui agora, Cristo não mais estaria com eles, porque foi assunto ao céu. Mas, no entanto, ele deixou bastante claro que não deixaria a igreja órfã, que estaria enviando outro Consolador. Essa palavra outro fala de um outro, de diferente pessoa, não é a mesma pessoa, mas é na mesma essência, poder e autoridade. Logo, quem viria era a terceira pessoa da Trindade, igual Pai e igual Filho. Presta atenção, seria enviado para estar com a igreja agora o Espírito Santo de Deus, aquele mesmo que já estava desde o princípio, se movia sobre a face das águas. Este era o Espírito Santo que já estava trabalhando na criação da terra. Agora chegou o momento dele vir à terra para estar conosco. Isso mesmo, o Espírito Santo de Deus está conosco. É ele que vai estar nos capacitando para a realização da obra aqui nessa terra. Deu para você entender um pouco o contexto? Fica tranquilo que daqui a pouquinho vou passar mais informações. É importante você pegar sua caneta, seu caderno, a sua revista para fazer as suas anotações. Fica à vontade, crente. Dando seguimento. A natureza do Pentecoste bíblico. Lucas relata que, por ocasião do derramamento do Espírito no dia de Pentecoste, foi ouvido do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, chamadas de teofanias. Presta atenção aqui agora. Cristo Jesus, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Após a sua ressurreição, ele passa aqui na terra ainda 40 dias. Observe, Cristo morre na sexta-feira da Páscoa,
ressuscita no domingo e passa aqui na terra 40 dias. Nesse período de 40 dias, várias pessoas tiveram contato com Jesus. Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus. Ou seja, algumas mulheres tiveram contato com Jesus. Também os discípulos de Cristo tiveram contato com Jesus. E ainda tiveram contato com Jesus os seus irmãos, Tiago e Judas. É quando a tradição diz que eles se converteram. Observação: enquanto Jesus estava vivo, tudo indica que seus irmãos, Tiago e Judas, não se converteram. Agora, quando Jesus morreu, ressuscitou, eles tiveram esse contato na ressurreição. Nesse período de 40 dias é quando se converteram e foram importantíssimos para o reino de Deus. Na Bíblia, quando você ler o livro ou epístola de Tiago, é Tiago, irmão do Senhor. Na epístola de Judas, isso mesmo, que está antes de Apocalipse, quem escreveu também é Judas, irmão do Senhor. Você sabia dessas informações? Deixa aqui nos comentários. Então, nesse período de 40 dias da morte de Jesus, até quando Jesus foi assunto ao céu, diversas pessoas tiveram contato com Jesus, como já foi dito, mulheres, os discípulos, os irmãos de Jesus e ainda também em torno de umas 500 pessoas tiveram contato com Jesus nesse período. E veja que ele já estava com seu corpo glorificado. Será um corpo semelhante ao nosso quando formos arrebatados com Cristo Jesus. Vamos receber um corpo semelhante, o corpo de Cristo ressuscitado. É por isso que Cristo Jesus morreu, ressuscitou, recebeu um corpo glorificado. E esse corpo será semelhante ao nosso. Nós também teremos um corpo semelhante de Cristo. Estou passando essas informações para você entender o contexto, o qual vai estar acontecendo o dia de Pentecoste. Então Jesus passa aqui 40 dias, é visto por diversas pessoas. Aí é quando ele faz uma recomendação, ou ele dá uma recomendação aos seus discípulos. Ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder ou de autoridade. Disse ainda mais que eles deveriam esperar esse revestimento de poder. Então, com 40 dias, ele assunta ao céu, retorna novamente para a sua glória. Depois desse episódio, os discípulos se reúnem na casa e começam a oração. Orar, orar, orar e buscar o Senhor e buscar também esse revestimento de poder. Ficaram pedindo o que Jesus chamou de o Consolador, o Paracleto, aquele que veio para consolar, para estar ao nosso lado. Então, por 10 dias, os discípulos ficam orando, buscando, jejuando, consagrando o Senhor, pedindo: Jesus, manda o Consolador. Jesus, manda o Consolador. Por 10 dias, fica pedindo o Consolador. E o Consolador veio exatamente depois de 50 dias após a sua morte. É quando estava acontecendo em Israel uma grande festa chamada a Festa de Pentecoste, que é a festa da colheita, um momento de festa, de alegria, de comemoração. Então, quando você ouvir esse nome, Pentecoste, não quer dizer textualmente, teologicamente, a origem da palavra não tem nada a ver com poder, com glória, com avivamento. No contexto da palavra, não. Porque Pentecoste era a festa comemorada depois de 50 dias da Páscoa. Era a festa da colheita, era a festa judaica. Agora, meu irmão, foi nesse dia que aconteceu o derramamento do Espírito Santo. É por isso que hoje, quando você ouve o nome Pentecoste, pentecostal, já sabe logo, é fogo, é unção, é poder, eita glória. Você é pentecostal? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Quando nós perguntamos se você é pentecostal, nós queremos falar: você crê, você acredita no batismo no Espírito Santo? Você crê, você acredita que os dons espirituais
que estavam sobre a vida dos apóstolos, sobre a vida da igreja primitiva, estará também sobre a vida da igreja hoje, sobre a minha vida e a sua vida. Você crê sim ou não? Deixa aqui nos comentários e faça também essa discussão com os seus alunos. Pega a dica, professor! Manifestações divinas. Isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, assim como fez no Monte Sinai, quando entregou a lei a Moisés. Naquela ocasião, houve trovões, relâmpagos e um som forte, e o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo. Moisés depois lembrou ao povo desse momento, dizendo: desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouvistes as suas palavras no meio do fogo. Veja só, aqui o comentarista faz uma correlação, faz uma ligação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Com relação ao seguinte, aquele episódio onde Deus entregou a Moisés as tábuas da lei. Nesse episódio, o que aconteceu? Ouviu-se trovões, relâmpagos, raios e ouviu-se também a voz de Deus. O que é isso? São manifestações sobrenaturais de Deus, para que todos pudessem ver, ouvir e assim crer. Assim também aconteceu no Novo Testamento. Veja só que no dia de Pentecoste foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e ouviu-se também um som de um vento veemente. O que é isso? São manifestações de Deus através do vento, do fogo. Tudo isso serve para estar comprovando a existência de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, porque foram momentos importantes do povo de Deus. No primeiro momento, no Velho Testamento, Deus entregando a lei a Moisés. Ouviu-se trovões, relâmpagos, raios e ouviu a voz de Deus. No Novo Testamento também foram vistas línguas repartidas como que de fogo e um som veemente. Ou seja, com os mesmos acontecimentos do Velho Testamento, se repete agora do Novo de uma forma diferente. Porque, pastor, em momentos diferentes, situações diferentes, aconteceram semelhança na forma de Deus falar. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é o mesmo. No Antigo Testamento, houve manifestações de Deus lá no Monte Sinai. No Novo Testamento, houve também manifestações de Deus. Por que isso? Porque o nosso Deus, ele é único. O nosso Deus, ele é verdadeiro. O nosso Deus, no Velho Testamento, é Deus, e no Novo ele continua sendo Deus. Então, essa mesma forma de agir, de lidar com o seu povo, de trazer a revelação de Deus, continua sendo a mesma forma, porque o nosso Deus, ele não muda. Vejamos, no Velho Testamento, teve manifestações de Deus quando Deus entregou a lei, ok? No Novo Testamento, teve também manifestações de Deus quando houve o derramamento do Espírito Santo. Deu para você entender essa relação entre o Velho e o Novo Testamento? Conversa com a sua turma. Vamos dar seguimento. Evento paralelo ao Sinai. Vejamos aqui agora. Assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real, como uma das experiências mais marcantes na história do antigo povo de Deus, de uma forma muito mais gloriosa e profunda, o Pentecoste marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. Aqui no Pentecoste, a palavra de Deus foi escrita nos corações. Lá no Sinai, a letra de Deus foi escrita em tábuas de pedras. Outra vez, aquela comparação no Monte Sinai, quando Deus entregou a Moisés os seus mandamentos, as suas ordens, escritas, grafadas em pedras, para que o povo pudesse obedecer à sua lei, o seu mandamento. No Novo Testamento, a coisa aumentou, ficou mais forte ainda a responsabilidade. Porque a lei de Deus agora, no Novo Testamento, no derramamento do Espírito Santo, não aconteceu na rocha, não aconteceu nas pedras, na madeira, nada disso.
aconteceu agora dentro de nós, em nossos corações. A igreja primitiva foi revestida de poder. Agora, o Espírito Santo, Deus, não estava do lado de fora, mas sim dentro deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e agora deverão mostrar diferença no seu homem interior. Porque a tábua da lei, a lei de Deus agora está grafada em nossos corações, no homem interior. É por isso que antes você mentia, mas agora já não pode mais mentir. Antes você podia ser enrolado, hoje não pode ser mais enrolado. Antes você falava da vida dos outros. Eita glória, fala a Deus. Mas hoje você não pode mais falar. Por quê? Porque a tábua da lei agora é o seu coração. Deus escreveu a sua lei no meu coração e no seu coração. A responsabilidade ficou maior. Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Lembrando a você que é professor, nesse momento é para você fazer essa correlação entre quando Deus entregou a lei a Moisés e aqui agora a inauguração da igreja. Houveram ou tiveram manifestações de Deus com raios, ventos, línguas repartidas como de fogo, um som veemente. Tudo isso são manifestações de Deus para comprovar, para deixar claro a sua presença. Eita, Deus ele está presente na casa. Você já ouviu o pregador falando isso, né? Vamos dar seguimento, vejamos. Centrada em Cristo e nos tempos finais, na sua pregação no dia de Pentecoste, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Isso significa que, embora o Pentecoste seja a manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, tem Cristo como seu centro. Veja só, após o batismo no Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, o apóstolo Pedro, isso mesmo, aquele que tinha negado, aquele que diz, eu não conheço, não tenho mania nenhuma, não pareço com ele, não quero meia dele, não conheço esse Jesus. É o mesmo agora que depois que foi revestido de poder, iniciou uma pregação com poder e autoridade, deixando claro que o que estava acontecendo naquele dia era cumprimento da profecia do profeta Joel. Então, era uma profecia bíblica que estava se cumprindo, mas também através de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é que tinha pedido a eles que ficassem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E ali aconteceu esse revestimento de poder. Logo, o que estava acontecendo em Atos vinha da profecia do profeta Joel, vinha através de Cristo Jesus, aquele que havia morrido, ressuscitado e estava agora à destra de Deus. Tudo isso estava acontecendo porque Jesus morreu na cruz, ressuscitou e deixou os discípulos agora com a responsabilidade. É por isso que todos que lá estavam orando, buscando, foram revestidos de poder e receberam esta autoridade para continuar realizando a obra do Senhor. Então, após o batismo, o apóstolo Pedro se levanta cheio do poder de Deus, cheio da autoridade e prega o evangelho. Vou abrir agora um parêntese, viu? Presta atenção. Aumenta o som aí. Veja só, não há possibilidade de Jesus batizar ninguém no Espírito Santo ou com o Espírito Santo para que esta pessoa fique sentada, sem fazer nada, sem vontade de realizar a obra dele. Ou ficar tão somente pulando, sapateando na igreja. Não há essa possibilidade. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para que você, para que eu, para que nós possamos realizar a obra dele. Logo, Jesus não vai batizar ninguém para você ficar despreocupado em casa. Não quero sair mais, não quero pregar, não quero fazer nada da igreja. Cuidado com esse batismo, porque é estranho. O batismo de Jesus é um revestimento de poder para que você tenha mais coragem, ousadia, disposição para realizar a obra dele. Logo, todo crente que foi batizado no Espírito Santo, ele tem o desejo,
tenha vontade de fazer a obra de Deus. Não estou dizendo aqui que você vai ser pregador, que você vai ser pastor, mas você vontade, desejo, coragem de fazer a obra de Deus, você vai ter. Porque o Espírito Santo de Deus vai estar nos impulsionando, nos capacitando para realizar a obra de Deus. Você crê dessa forma? Deixa aqui nos comentários. Sem a cruz de Cristo, o Pentecoste perderia seu verdadeiro significado. Pedro explicou que o Pentecoste foi o cumprimento da profecia de Joel. Quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico. Veja só, você sabe, né? Falou escatológico. De escatologia o pastor Giovanni gosta. Não é à toa que escrevi este livro, Descomplicando a Escatologia, que é bênção pura sem mistura. Se você gosta de escatologia, recomendo adquirir o nosso livro, viu? Descomplicando a Escatologia. Deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. Veja só, esse termo escatológico aqui significa o tempo do fim, nos últimos dias, que refere quando a igreja será tirada e assim vai estar dando início ao julgamento ou castigo de Deus sobre aqueles que não aceitaram a Cristo Jesus. Então, quando o apóstolo Pedro faz menção a isso, ele está deixando claro que o surgimento da igreja faz parte desse contexto escatológico profetizado no Velho, mas só conhecido e revelado e executado no Novo. E agora, quem estaria cuidando, executando, aplicando essa palavra era o Espírito Santo de Deus, o qual os discípulos e quase 120 pessoas receberam naquele dia e foram revestidos de poder para dar continuidade à obra do Senhor, porque Cristo não estava mais aqui, mas, no entanto, o Espírito Santo de Deus tinha chegado para realizar a obra, porque a obra de Deus não para. Eita glória! Não pense você que a obra vai parar se você desistir, se você abrir mão, que tudo vai parar. Não é assim não. Deus manda outro, com mais poder, com mais autoridade, e isso para realizar a obra aqui, viu? Porque lembrando, o Espírito Santo é um outro, que é diferente enquanto pessoa, mas em essência, em poder e autoridade é o mesmo. Eu só estou falando a você que se você não quiser fazer a obra, Deus vai levantar outro melhor do que você, com mais disposição, revestido de poder, porque a obra de Deus não pode parar aqui nessa terra. Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Mas quero saber o seguinte: está gostando, entendendo, está sendo envolvido com esta palavra? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Pastor, quer ser membro? Você não sabe? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é bênção pura sem mistura. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Aí você pergunta, mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro. O propósito do Pentecoste bíblico, promover a verdadeira adoração. As manifestações externas, como o som ou vento, e o fogo ocorrido no Pentecoste, prendem nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecoste produz internamente na vida do crente. Um dos propósitos marcantes no Pentecoste, em Jerusalém, foi promover a verdadeira adoração. Temos ouvido em nossas próprias línguas
falar das grandezas de Deus. Logo, o Pentecoste, que não adora, não é bíblico. De fato, quando os gentios experimentaram o Pentecoste, eles também magnificavam a Deus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que o crente pentecostal, cheio do Espírito, dá bem as graças. O fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. Veja só, né? Mais um propósito aqui do derramamento de poder. Promover, exercitar, exercer a verdadeira adoração. Porque Pentecoste, fogo, sem adoração, é fogo estranho. Todo derramamento de poder, derramamento do Espírito Santo, veio para que aqueles que receberam pudessem estar servindo, adorando, cultuando a Deus. Logo, derramamento de poder, ser batizado no Espírito Santo, ser revestido de poder, é para que você possa adorar verdadeiramente a Deus. Para que você possa ter disposição para cultuar o Senhor. Para que você possa ter disposição para adorar. Dificilmente, anote aí, Deus vai falar com você e com a sua turma. Dificilmente um crente que está cheio do poder de Deus, um crente que é batizado no Espírito Santo, vai faltar culto para ficar em casa descansando, assistindo, vendo, cuidando da sua vida. Porque o próprio Espírito Santo de Deus vai estar chamando, incomodando, para que você possa estar no culto, em adoração a Deus. Anote aí, porque a verdade é Deus falando contigo, crente. O crente que foi batizado no Espírito Santo, o crente que está revestido de poder, ele tem disposição, ele tem coragem, vontade de estar cultuando a Deus, porque o derramamento do Espírito Santo dá vontade de você orar mais, jejuar mais, consagrar mais, meditar mais na palavra. Você sabia disso? Cuidado com esse revestimento de poder que deixa você em casa. Cuidado com esse revestimento de poder que deixa você cuidar somente da sua vida. Não tem vontade de fazer a obra, não lê a Bíblia, não faz o jejum. Cuidado com esse revestimento de poder que não impede, que não te ajuda a não pecar, que não evita o pecar na sua vida. Porque o crente que foi revestido de poder, ele vai fugir da aparência do mal. Eita! Ele vai fugir do pecado, porque ele está cheio do poder de Deus. Ele está cheio do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo, foge do pecado, foge da aparência do mal. Você concorda? Deixa aqui nos comentários. Mas vamos dar seguimento. Vejamos. Poder para testemunhar. O Pentecoste tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande dia e glorioso dia do Senhor. O Pentecoste não foi dado para os crentes se isolassem, mas para que fossem capacitados a testemunhar. Para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. Eu tenho dito, não existe revestimento de poder, de autoridade para a pessoa ficar em casa, não ter vontade de participar da IBD, não ter vontade de pregar, não ter vontade de anunciar o Evangelho. Não existe esse tipo de revestimento. Cuidado, isso é fogo estranho. Aquele que foi batizado no Espírito Santo tem coragem, tem ousadia para anunciar o Evangelho. Claro, de acordo com as suas condições, com as suas habilidades. É verdade, mas o crente que é revestido pelo poder de Deus, ele vai pregar até mesmo com a sua própria vida. O seu comportamento, a sua atitude é uma pregação do Evangelho, porque você vai fugir do mal, você vai tomar cuidado para viver em santidade, em comunhão com todos. Então, a sua vida, o seu comportamento, a sua postura na escola, na casa, no trabalho, nas redes sociais, vai servir de testemunho que você é cristão e que você foi revestido de poder. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários e vamos fazer uma aula movimentada.
articulada, participativa. Não adianta você, que é professor, passar uma aula dessa toda, falando. Deveis e vós, a sua turma. Pega essa dica, professor. Características do Pentecoste bíblico. Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito no dia de Pentecoste é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes. Naquele dia, o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo. Essas pessoas já eram regeneradas, isto é, salvas. Jesus já havia dito que elas já estavam limpas pela palavra e que seus nomes estavam arrolados no céu. Eram, portanto, crentes. Contudo, Jesus as mandou esperar pela experiência pentecostal, isto é, o batismo no Espírito Santo. O Pentecoste bíblico é, por conseguinte, distinção da salvação. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz promoveu a bênção pentecostal. Vejamos aqui agora, né? Existe novamente 3 batismos. Você sabia disso? Talvez você conheça 2 batismos, mas existe 3 batismos. Primeiro batismo, nas águas. Isso mesmo. Você já foi batizado nas águas? É quando você se torna membro do corpo de Cristo e também da sua igreja. O batismo nas águas é uma obrigação. Isso mesmo, é uma obrigação. Porque, pastor, é uma ordenança. Se Cristo mandou, eu devo fazer. É uma obrigação porque é o mandamento de Cristo. E eu digo sempre, quando estou ensinando, mandamento não se faz quando quer, como quer, se cumpre e ponto final. Então, batismo nas águas é um mandamento, é uma ordenança. Então, todos nós devemos fazer. O segundo batismo, também bastante conhecido, é o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Muitos irmãos sempre estão me perguntando, pastor, qual é a diferença? É correto falar como? É batismo no Espírito Santo ou é batismo com o Espírito Santo? É o mesmo batismo? É o batismo diferente? Presta atenção, é o mesmo batismo. Tanto faz você falar batizado no Espírito Santo ou batizado com o Espírito Santo. O que é isso, pastor? É o que aconteceu em Atos capítulo 2. A igreja foi batizada com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Nesse batismo, quem batiza é Jesus. Jesus é o batizador. Se você quer ser batizado, peça a Jesus para que ele possa te batizar no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Quem batiza é Jesus. Pastor, como saber se eu fui ou não fui batizado? Se eu sou ou não sou batizado no Espírito Santo? Como saber, pastor? Porque teve um culto que eu recebi o poder de Deus. Eu pulei, eu tremi, eu senti a presença de Deus. Eu fui batizado no Espírito Santo ou com o Espírito Santo? A resposta é não. Veja só, sentir a presença do Espírito Santo é algo normal, porque todo cristão, quando se converte a Cristo, quando se converte a Cristo, ele é selado com o selo do Espírito Santo. Em outras palavras, ele recebe o Espírito Santo automaticamente. Isso mesmo, ele recebe o Espírito Santo automaticamente quando você crê em Cristo, quando você aceita Cristo Jesus. Então, naquele momento, imediatamente, você passa a ter o Espírito Santo como selo, como garantia da sua salvação. E se você vier a falecer, a morrer naquele momento, você vai ser salvo, porque você já tem o Espírito Santo de Deus. Isso não tem nada a ver com ser batizado. Porque, pastor, o batismo é um revestimento de poder. Pastor, e como saber se eu fui ou não fui batizado? Eu recebi a presença, me deu vontade. É muito fácil e simples. Para nós que somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e somos pentecostais, nós cremos, nós acreditamos. E é também o que está escrito na nossa declaração de fé. Todas as pessoas que foram ou são batizadas no Espírito Santo são pessoas que falaram em outras línguas. Isso mesmo, a evidência do batismo no Espírito Santo é falar em outras línguas.
Pastor, tem outras evidências? Claro que tem. A ousadia para pregar, a coragem, dons espirituais, tudo isso são evidências que a pessoa foi batizada. Mas preste atenção, todo crente que foi batizado no Espírito Santo, ele fala em outras línguas. É a evidência do batismo, é falar em outras línguas. Tem pessoas que eu conheço que foi batizada no Espírito Santo, mas depois nunca mais falou em línguas estranhas. Isso mesmo, eu conheço pessoas assim. Você conhece? Deixa aqui nos comentários. Pastor, mas isso pode acontecer? Claro que pode, meus irmãos, sabe? Falta um pouquinho mais de oração, um pouquinho mais de jejum, não foi renovado no Espírito Santo. Tudo isso faz parte. Mas vou deixar claro, a pessoa que foi batizada no Espírito Santo precisa falar. A evidência do falar em línguas é necessário. Logo, só foi batizado que falou em línguas estranhas. Pastor, e quem foi cheio do Espírito Santo sentiu a presença de Deus, a graça de Deus estava sobre a vida dele. É uma bênção ser batizado, é uma bênção ser cheio do Espírito Santo, mas ser batizado é falar em outras línguas. Você concorda comigo ou discorda? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Uma pergunta que pode surgir aqui agora é o seguinte: sim, pastor, o batismo no Espírito Santo, a evidência é falar em outras línguas. Ok, sabemos disso. Agora, pastor, no dia de Pentecoste, a Bíblia deixa claro que os discípulos foram batizados no Espírito Santo, mas, no entanto, o povo que lá estava, de vários países, sabiam muito bem o que os discípulos estavam falando. E, no entanto, é ensinado, é pregado, que nós somos batizados com línguas estranhas, desconhecidas. Há quem diga a língua dos anjos, dos mistérios de Deus. Me explica aí, pastor. Preste atenção aqui agora. Com relação a falar em línguas estranhas, existem dois termos que são destacados na Bíblia. Há momentos na Bíblia Sagrada em que as pessoas que foram batizadas no Espírito Santo falaram em línguas estranhas, mas estranha para quem falava e não para quem ouvia. Por exemplo, no dia de Pentecoste, em Atos capítulo 2, os discípulos foram batizados no Espírito Santo. Pelo termo ali chamado batismo do Espírito Santo, em línguas estranhas, é xenolária ou xenolaria, tá bom? O termo utilizado para línguas estranhas é xenolária ou xenolaria. O que é isso, pastor? É a língua estranha para quem fala, mas não para quem ouve. Em outras palavras, os discípulos, naquele momento, foram batizados e falaram a línguas estranhas de outros países. Por exemplo, Pedro, João, Tiago, os apóstolos e aqueles 120 pessoas foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar em uma língua que eles não conheciam. Era estranho porque eles não conheciam aquela língua. Mas lá em Jerusalém, devido à festa de Pentecostes, isso é uma festa famosa, muitas pessoas lá estavam desses países e começaram a entender. Eles estão falando a nossa língua. Como é que pode? São galileus e estão falando aqui. Colocação minha. O inglês, o espanhol, o japonês, o chinês. Como é que pode ser isso? Eles são judeus da Galileia e estão falando em nossos idiomas. Porque a língua estranha, naquele exato momento, é o termo chamado de xenolária. Era um termo de língua desconhecida para quem fala, mas conhecida para quem estava. Para deixar claro, eles falaram um idioma aqui da terra. Isso mesmo, eles falaram um idioma aqui na terra. O termo é utilizado como xenolária ou xenolaria. Tá bom? Quando a pessoa é batizada no Espírito Santo e fala a língua estranha, para ele que não conhece, não estudou, não sabe de nada, mas, no entanto, é uma língua aqui da terra. Eu, por exemplo, já ouvi o testemunho de um pastor contando que tinha uma irmã na igreja dele, que só falava a mesma língua estranha todos os dias. Era a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. O pastor ficava até indignado. Como é que pode? Essa irmã só fala a mesma palavra. Como é que pode? Não pede o renovo, não pede o renovo. Até chegava até a duvidar do batismo no Espírito Santo daquela irmã. Certa feita, ele foi para a África. Chegou lá na África, participou de um culto. E nesse culto, ele começou a ouvir
várias pessoas falando a mesma língua que a irmã falava. Aí o pastor começou a ouvir, meu Deus, até aqui tem irmãos que falam a mesma língua da irmã lá da minha igreja. Meu Deus, até aqui não fui liberto não, Jesus. Tem misericórdia. De repente o pastor perguntou, pastor, essa língua a irmã está falando aí, o senhor entende, o senhor sabe o que é? Ele disse, sei, pastor. Aqui, quando ele está falando esse termo, ele falou a palavra, ela está dizendo que Deus seja louvado. É mesmo, pastor? É africano, pastor. É como é que nós falamos aqui, que Deus seja glorificado, que Deus seja exaltado. Esse termo aqui na África significa isso. Então a língua africana é, em outras palavras, a língua estranha que a irmã falava aqui no Brasil era estranha porque ela não conhecia, mas, no entanto, era daqui da terra. É esse termo daqui, xenolária ou xenolaria, uma língua estranha daqui da terra. Então isso pode acontecer, mas também existe outro termo para línguas estranhas que é grossolária ou grossolaria. É quando é dito, é falado uma língua estranha desconhecida daqui da terra, onde ninguém sabe, não é um idioma terreno, é um idioma celestial. Ah, pastor, será que é dos anjos? Eu não acredito que seja dos anjos. Paulo não disse que era. Paulo disse, ainda que eu falasse. Paulo não disse que falava em línguas estranhas. Fica essa dica. Então, glossolária ou glossolaria é a língua estranha, desconhecida e não é terrena. Há momentos que a pessoa que foi batizada no Espírito Santo, ele pode falar muito bem uma língua desconhecida, que não é terrena. Esse termo é glossolária ou glossolaria. Já também pode falar uma língua estranha, porque ele não estudou, ele desconhece, mas é daqui da terra. O termo é xenolaria, tá bom? Você entendeu? Fico em dúvida? Deixa aqui nos comentários. São termos que é necessário você entender, porque mais cedo ou mais tarde sua turma vai estar lhe perguntando. Pega a dica, professor! Uma experiência definida e contínua. Como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. Foi o falar em línguas e não sentir uma grande alegria, ou mesmo um amor afetuoso, demonstrado por eles, que deixou os crentes judeus convencidos de que os gentios haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Ou seja, a evidência que a pessoa foi ou não foi batizado é o ato de falar em línguas estranhas. Por que, pastor? Porque a partir do momento em que eu recebo o Espírito Santo, olha, eu aceitei a Cristo, eu recebo o Espírito Santo e eu preciso produzir, olha, o fruto do Espírito, benignidade, bondade, mansidão, temperança, tem que estar na minha vida, porque faz parte do fruto do Espírito Santo. Agora, o revestimento de poder, a autoridade vem através do batismo no Espírito Santo e com o Espírito Santo. Aí é quando você foi revestido de poder. Alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Ah, já estava esquecendo. Veja só uma informação com relação ao terceiro batismo, que é o batismo pelo Espírito Santo. Veja só, já estava esquecendo de falar sobre o terceiro batismo. Falei aqui que existem 3 tipos de batismo. Primeiro batismo, nas águas. Ok. Segundo batismo é com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Mas existe também o terceiro batismo, que nós falamos de batizado pelo Espírito Santo ou batismo do Espírito Santo. Anote aí o terceiro batismo, é o batismo pelo Espírito Santo ou do Espírito Santo. Esse que batiza é o próprio Espírito Santo. É quando a pessoa se converte a Cristo e o Espírito Santo de Deus, ele vai imergir, vai estar nos colocando, nos enxertando lá na videira verdadeira. É quando nós somos colocados, mergulhados no corpo de Cristo e passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Logo, existe o batismo pelo Espírito Santo
ou do Espírito Santo. Anote a referência aí, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, Gálatas, capítulo 3, versículo 27, Efésios, capítulo 4, versículo de número 5, e também Hebreus, capítulo 12, versículo 23, e 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 12. Ou seja, o terceiro batismo é o batismo pelo Espírito Santo ou do Espírito Santo. É quando ele, que é o batizador, vai estar nos mergulhando. O que é batizar? Mergulhar. É quando nós vamos ser mergulhados, enxertados na videira verdadeira. Vamos fazer parte do corpo de Cristo. Eita glória! Você já ouviu falar desse batismo? Batismo pelo Espírito Santo. Muitas pessoas pensam que é esse batismo que é com o do. Não é esse não. Batizado com o Espírito Santo ou no Espírito Santo é a mesma coisa, tá bom? Agora, batizado pelo Espírito Santo ou do Espírito Santo é quando nós somos mergulhados no corpo de Cristo. Quem faz isso? O Espírito Santo. Ele tem esta função. Então, quem batiza pelo Espírito Santo é o próprio Espírito Santo que nos mergulha no corpo de Cristo. Logo, todo o salvo é batizado pelo Espírito Santo, é mergulhado no corpo de Cristo. Todo crente salvo é mergulhado ou é batizado pelo Espírito Santo, mas nem todo crente salvo é batizado no Espírito Santo. Eita glória! Será que eu descompliquei ou eu compliquei? Mas anote aí, todo salvo, ele é batizado pelo Espírito Santo, ou seja, ele é mergulhado no corpo de Cristo e está salvo. Mas nem todo salvo, nem todo crente é batizado com o Espírito Santo, porque a evidência é falar em línguas estranhas. Eita glória! Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, leia as referências, procure mais informações, estude. Você precisa ter conhecimento para passar para a sua turma, mas é necessário. Vamos dar seguimento. As línguas e o amor. A evidência física e inicial, o sinal do batismo no Espírito Santo, foi o falar em outras línguas, não foi uma grande alegria ou um amor afetuoso que evidenciaram o batismo no Espírito Santo. Paulo, por exemplo, disse que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O apóstolo escreveu para a igreja pentecostal e o amor aparece aqui não como evidência de enchimento, mas de crescimento e maturidade em Cristo. O comentarista, por mais uma vez, reforça a necessidade de você que é professor deixar bastante claro que a evidência, a comprovação do batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. Não é porque você vai ficar mais solidário, vai estar amando mais, vai querer contribuir mais, vai querer ajudar mais. Esse ato de ajudar, de amar, de estar alegre, de estar feliz, faz parte da nossa maturidade cristã e do nosso desenvolvimento com Cristo. Porque nós, quando aceitamos a Cristo, já recebemos o Espírito Santo, como eu já ensinei aqui, ou seja, já fomos batizados pelo Espírito Santo, já fomos mergulhados no corpo de Cristo, já temos o Espírito Santo de Deus e essas virtudes do amor, da alegria, da mansidão já vai estar em nossa vida. Agora, ser batizado com ou no Espírito Santo é um revestimento de poder para realizar a obra de Deus. Entendeu? Gostou? Se inscreva no canal Não Acredito. Depois de uma aula dessa, você não se inscrever no canal, só sangue de Jesus na sua vida, viu? Veja só, já vamos para a conclusão, viu? Mas passando aqui para lembrar. Mas antes, presta atenção. No final deste vídeo, vou deixar a dinâmica, fique atento. Mas caso você queira assistir a dinâmica separada, você pode se inscrever em nosso novo canal. Não sei se você conhece o nosso novo canal específico para dinâmicas. Deixo aqui, olha, Descomplicando a EBD, é o canal específico
para a dinâmica. Pesquisa aí no YouTube que você vai achar, olha, Descomplicando EBD, e aproveita, se inscreva em nosso canal. Se inscreva também no nosso canal de cortes. Vou estar pegando esse vídeo que é grande e vou dividir em várias partes para que você possa estudar e quem sabe até mesmo enviar para os seus alunos. Se inscreva também no nosso canal de cortes. Deixo aqui PR Giovanni Santos. Ou seja, se inscreva no nosso canal aqui, nosso canal oficial Descomplicando a Teologia. Eita glória! Nosso canal com dinâmicas, Descomplicando EBD. Nosso canal de cortes, PR Giovanni Santos, e seja abençoado em nome de Jesus. Dando seguimento, vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: como vimos, o Pentecoste marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo e o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, cujo nascedouro foi no Pentecoste. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo. Em outras palavras, nós dependemos, nós precisamos da presença do Espírito Santo de Deus. Mas atenção, todo crente salvo, liberto, tem o Espírito Santo. Todo crente salvo, liberto, foi selado com o selo do Espírito Santo. Em outras palavras, foi batizado pelo Espírito Santo. Ou seja, foi mergulhado, imergido lá no corpo de Cristo. Logo, você está salvo, está liberto. E quem tem o Espírito Santo de Deus vai ter vontade, desejo de realizar a obra dele. Mas, no entanto, no dia que você for batizado, você vai receber um revestimento, uma autoridade, uma ousadia a mais para pregar, para anunciar o Evangelho de Cristo. Assim também como aconteceu na vida dos apóstolos. Após o batismo, a fé, a coragem, a ousadia do Espírito foi outra. Tanto que, após o momento do Pentecoste, a igreja começou a ser usada por Deus e começou também a fazer grandes milagres. E todos puderam ver que Jesus estava na vida dos apóstolos, porque os apóstolos tinham autoridade e realizavam também grandes curas e milagres, porque Deus ele sabe trabalhar. Logo, este revestimento de poder e autoridade que a igreja recebeu em Atos 2 serviu de comprovação que Deus estava operando na vida deles. E grande foi o crescimento. Na primeira pregação, quase 3.000 almas. Na segunda pregação, quase 5.000 almas aceitaram a Cristo Jesus. Logo, no segundo culto, iniciou com 120. E depois do segundo culto, minha colocação, já tinha mais de 8.000 pessoas que tinham se convertido a Cristo Jesus, porque a obra de Deus não pode parar. Eita glória! Quero saber o seguinte, você gostou? Você entendeu? Assista novamente. Eu sei, tem vários pontos. Essa questão de ser batizado com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, muitas pessoas confundem. Essa questão também que eu trouxe aqui para vocês, batizado pelo Espírito Santo, ou batismo do Espírito Santo. Esse batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo e com o Espírito Santo é a mesma coisa. O que difere o batismo pelo Espírito Santo, essa é a diferença. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e aproveita, vai no blog também, lá vou deixar comentários no nosso site, Descomplicando a Teologia EBD, pesquisa assim no Google, que eu vou deixar lá 2 comentários que vão estar te ajudando no seu entendimento. E se quiser, você pode também ser membro. Agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica. E agora, sem demora, vou deixar aqui para vocês um vídeo com 2 ou 3 dinâmicas. Recomendo você assistir o vídeo todo. Cada dinâmica vai estar abordando um tema diferente relacionado a esta lição. Eu creio que você vai gostar. Por isso, assista as nossas dinâmicas. Nossa primeira dinâmica. Para essa dinâmica, você vai estar precisando de 2 copos descartáveis, uma agulha, um vaso um pouquinho fundo e água, tá bom? Vaso com água. Você vai iniciar sua aula apresentando aos alunos
já que nós estamos falando acerca do Espírito Santo, agir na igreja, o batismo do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, como agir na igreja, como age também nos tempos de hoje, você inicia falando acerca dos pecados que entristecem o Espírito Santo. Se os alunos sabem o que entristece o Espírito Santo, aí eles vão começar a citar. Aí você vai fazer o seguinte, quando eles começarem a citar os pecados que entristecem o Espírito Santo, você pega a agulha e você vai fazer o seguinte, olha, todo pecado que vocês forem mencionando, eu vou furar aqui esse vaso. Eles vão falar, blasfêmia do Espírito Santo. Aí você furou. Prostituição. Aí você vai lá, fura. Então todos os pecados que ele for sinalizando, você vai furando um pouquinho o vaso. Pronto. Aí agora você vai pegar, tá vendo como fura aqui, ó? Tá vendo como o vaso tá? Tá vendo como o copo tá cheio de furos? Vamos dizer que esse vaso daqui seja você, seja as nossas vidas. Nós estamos aqui, nós somos furados, cheios do pecado. De repente nós estamos naquele culto abençoado, cheio de Deus, em que Deus está falando tremendamente. Aí o Espírito Santo será derramado na sua vida. Coloca embaixo, né? Ó, ó, coloca embaixo. Aí o Espírito Santo vai ser cheio da sua vida. Aí o Espírito Santo, Deus começa a usar o pregador, o cantor, o dirigente do culto. Aí o Espírito Santo vai ser derramado em você. Aí o que vai acontecer? Ó. Não consegue ficar nada. Os pecados deixam a vida do cristão cheia de buracos, cheia de falhas, cheia de aberturas. E com isso, mesmo que o Espírito Santo seja derramado na sua vida, não consegue ficar. É por isso que tem pessoas que entram na igreja e não ficam na igreja, porque estão cheios de pecados. E esses pecados entristecem o Espírito Santo, e o Espírito Santo acaba indo embora. Assim como essa água, ó, está indo embora aos poucos por causa dos furos que foram feitos. A mesma coisa do Espírito Santo na vida daquelas pessoas que andam e praticam constantemente o pecado. Eita, glória a Deus, viu? É forte, viu? Já passou? Vejamos, agora você vai continuar também ministrando. Mas, se você é uma pessoa que busca a Deus, se você é uma pessoa que ora a Deus, se você é uma pessoa que consagra a Deus, aí você diz, pergunta à turma, o que é que faz o Espírito Santo ficar alegre conosco? Eles vão dizer orar. Aí você vai derramando. O que faz mais o Espírito Santo ficar alegre conosco? Aí eles vão dizer consagrar, jejuar. Você vai enchendo. Você vai perguntando ele o que faz o Espírito Santo se alegrar com a nossa vida. Aí de repente o vaso está cheio. De repente está cheio você faz. E o que faz mais o Espírito Santo se alegrar? Aí você vai deixar até transbordar, ó. Eita, glória a Deus. Que as nossas vidas sejam transbordantes. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. A mesma coisa acontece nas nossas vidas. Quando nós estamos buscando a Deus, consagrando a Deus, e o Espírito Santo é derramado na nossa vida, nós temos que transbordar. Essa vontade de Deus, nós sejamos transbordados da presença do Espírito Santo. Mas para que isso possa acontecer, nós devemos evitar o pecado. Devemos evitar as coisas que nos abandonam, nos afastam de Deus, que entristecem a pessoa do Espírito Santo. Então cuidado, para que os teus pecados, para que as tuas falhas não acabem esvaziando o Espírito Santo da sua vida. Oh, glória! Vou perguntar a você o seguinte, gostou dessa dinâmica? Vai aplicar essa dinâmica na sua sala de aula? Se for aplicar, por gentileza, deixe os comentários, que é de suma importância para que nós possamos assentar, vendo se você gostou, se não gostou, se você entendeu, se não entendeu. Me diga aí como é que foi, viu? E que o Espírito Santo, nós possamos ser cheios do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Vamos agora para a nossa segunda dinâmica para a classe de adultos. Vamos lá? Mas primeiro, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Eita glória, estou lhe dizendo, é bênção pura sem mistura. Se você quiser ser membro para assim receber todo o nosso suporte, vou deixar aqui meu WhatsApp que você possa entrar em contato comigo, pois estamos fornecendo para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, a lição comentada, a lição descomplicada, a dinâmica digitada, enviamos também resumos, são diversos materiais
escala, videochamada, atividades. Enviamos materiais tanto para que você possa estar estudando, como também atividades que possa enviar para os seus alunos. Ou seja, é um material completo para que você possa estar estudando e materiais também que você possa enviar para os seus alunos. Porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Caso você queira ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo e na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro. Dinâmica só vai precisar apenas uma cartolina, uma folha de ofício, como você quiser, algumas tiras, tá bom? Você vai apresentar aos seus alunos um cartaz, pode ser uma cartolina no ofício, né? Nesse título você vai botar o título assim, ó, o que deixa o Espírito Santo triste. Você não precisa falar nada nisso, só vai apresentar o cartaz, o que deixa o Espírito Santo triste. Logo após isso, você vai estar distribuindo as tiras todas em brancas, juntamente com lápis ou uma caneta, para que eles possam escrever o que eles acham que deixa o Espírito Santo triste. Você dá aquele tempero e vão escrever. Tá bom? Vão escrever prostituição. Aí depois vão vem cá e vão colar. Roubo. Vem cá e vão colocar. Mentira. Eles vêm cá e vão estar colocando aqui esses pecados que entristecem o Espírito Santo. De acordo com como você for, você pode já levar até as post-its, olha. Já certinho. Esse papelzinho aqui é cola, né? Aí eles vão fazer cartaz, chega aqui, já escreve, já coloca aqui, ó. Não precisa ficar colando, ó. Ou vem cá, João, o outro. E vai posteriormente estar fazendo assim esse cartaz com os pecados que entristecem o Espírito Santo de Deus. Atrás desse cartaz, olha, atrás desse cartaz tem um novo cartaz que vai servir muito bem de subsídio para esse. Por quê? Porque aqui atrás você vai colocar o seguinte: como ser batizado no Espírito Santo. Olha, de um lado, o que deixa o Espírito Santo triste, e do outro, como ser batizado no Espírito Santo. Você vai distribuir novamente mais tiras para que eles possam escrever como ser batizado no Espírito Santo. E aí você vai estar discutindo todo o tema. Mas se você quiser, você pode já levar assim também, olha. O símbolo do Espírito Santo, que é uma pomba. O símbolo do Espírito Santo, que é a pomba. Em vez de você levar essas tiras, você leva tipo umas setas. Olha, as setas. E você vai direcionar. De um lado, né, as setas. O que afeta o Espírito Santo, entristece o Espírito Santo na nossa vida, tá bom? Mas botando aqui as setas já com tiras, tá bom? Em vez de fazer uma tira, você vai tirar mais com sua seta. Toda atingindo a pessoa do Espírito Santo em nossas vidas. Com relação a como ser batizado no Espírito Santo, você pode levar as tiras em formato de coração. Porque na verdade são as coisas que agradam o Espírito Santo, é que nós vamos fazer. Então fique à vontade para você fazer conforme você achar melhor. Mas esse tem um cunho muito teológico, porque assim seus alunos vão aprender duas coisas importantes. Uma primeira coisa, o que entristece o Espírito Santo, e por isso deve ser evitados, para que nós não possamos perder o Espírito Santo em nossa vida. Em segundo lugar, como ser batizado no Espírito Santo, que essa é uma necessidade de todo cristão ser batizado no Espírito Santo. Então tem um cunho muito teológico, vai estar ajudando muito a sua turma. Mas já vou falando com você também o seguinte, viu? Se você gostou dessa dinâmica, por gentileza, dê seus comentários. Você vai aplicar na sua sala, você vai fazer alguma modificação. E sem comentar, diga para mim como foi, se tem gostado. É muito importante o retorno de vocês, tá bom? Mas que Deus possa estar nos abençoando. Vamos agora para a nossa terceira dinâmica. Mas já peço a você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário. É muito importante para que assim o YouTube possa perceber que nosso canal é importante, tem ajudado as pessoas e assim indique também para outros canais, outras pessoas que estão precisando dessa dinâmica hoje, tá bom? Vamos agora para a nossa terceira dinâmica da lição de número 11, 2 adultos. Essa vai ser uma lição bastante top, fácil, simples, mas tem um sentido espiritual muito grande para a sua turma. Eu tenho certeza que a sua turma vai ficar bastante feliz. Para essa dinâmica, você só vai precisar apenas levar algumas tiras. Pode ser essas tiras em formato de coração, como você quiser. Nessas tiras, você vai estar colocando alguns versículos que nos aconselham a abandonar o pecado, que nos aconselha a buscar o Senhor, que nos aconselha a ter uma vida íntegra com Deus. Eu vou deixar aqui para você vários versículos para que você possa assim aproveitar e colocar nessas tiras. Você pode também mandar imprimir nessas tiras para facilitar um pouquinho também a sua vida. E se você tiver uma letra feia, uma ortografia feia igualmente a minha, tá bom? Então se você tiver, deixa aqui nos comentários, viu? Aí você vai precisar fazer isso. Leve essas tiras, nessas tiras você coloca alguns versículos que nos dão conselhos com relação à nossa vida cristã. Você vai dobrar e vai colocar dentro de uma caixa.
E para introduzir o conteúdo, você pode muito bem iniciar com essa dinâmica. Lá você vai falar a questão do tema da sua lição, a questão da busca com o Senhor, da nossa vida, precisamos ter uma vida consagrada a Deus e assim por diante. Logo após isso, você vai passar essa caixa para os seus alunos. Cada aluno vai ter que pegar essa tira, vai ter que ler o seu versículo e vai ter que escolher um aluno para deixar um conselho. Entendeu? Ele vai ler, por exemplo, né? Salmo 32, versículo 1 diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. A coisa que João pegou esse versículo. Aí ele vai escolher alguém da sala e dizer: Maria, você sabia que a Bíblia Sagrada... Olha, ele vai dar um conselho, tá vendo? Maria, você sabia que a Bíblia Sagrada diz que é muito feliz as pessoas que têm os seus pecados perdoados? Porque o Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos, ele tem poder de perdoar todos os pecados. Então isso nós devemos fazer constantemente. Viu, Maria? Eu deixo esse conselho para você. Pronto. Ele lê o versículo e emite um conselho para outra pessoa. Supostamente Maria que vai estar dando o seu conselho. Mas ele quer dizer assim, ó: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Aí Maria pegou esse versículo, né? Ela vai chegar e dedicar esse versículo a alguém. José, a Bíblia Sagrada diz que nós devemos buscar a Deus todos os dias da nossa vida. Que é uma coisa importante para que nós possamos ter vitória, conquistar nossos sonhos, é buscar o Senhor constantemente. Aí José agora que vai pegar o versículo dele e vai deixar um bom conselho para outro colega. E assim todos os alunos vão ter que dar um conselho e também vão receber o conselho. Eita, meu Deus do céu, tem coisa forte, viu? Eu já vou deixar aqui esses conselhos, esses versículos para facilitar a sua vida, mas vocês podem colocar o versículo que vocês quiserem. Eita maravilha, viu? Mas eu vou falando a você, se você estiver gostando do nosso canal, estiver entendendo, estiver compreendendo, for fazer essa dinâmica da sua turma, por gentileza, compartilhe, nos deixe aqui nos comentários se você gostou, o que você pode mudar, o que você acrescentaria nessa dinâmica. É muito importante o seu contato e o seu retorno, tá bom? Então que Deus possa estar lhe abençoando, que o Espírito Santo aplique essa palavra no meio do seu coração e que a sua dinâmica seja abençoada por Deus. A paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp